Irmãos, eu não sei se vocês já fizeram uma observação quanto às pessoas que ainda não conhecem a verdade, a maneira como elas estão vivendo. Muitas dessas você começa a observar e você vê que elas estão vivendo como se estivessem no automático. Elas fazem coisas sem perceber a gravidade daquilo que elas estão fazendo. Elas falam coisas sem perceber o perigo que existe nas suas palavras. Elas estão como se estivessem no automático, como se sem consciência. A impressão é que é isso, como se elas não tivessem a consciência do que está acontecendo. Elas simplesmente estão indo, simplesmente estão fazendo. E nós vemos que o envolvimento com a cultura, o estabelecimento de uma rotina que as pessoas criaram, faz com que elas então comecem a fazer, comecem a ir, comecem a falar aquilo que está então, conforme elas aprenderam nas suas mentes. Mas tem levado essas pessoas para longe daquilo que é o grande propósito para as suas vidas. Em uma série já comentada aqui uma vez, chamada O Silo, nós temos então um cenário onde as pessoas criaram como se tivesse um tempo sem recursos, e para eles sobreviverem, eles construíram então esse lugar embaixo da terra, chamado Silo. E ali estão as pessoas que na mente deles sobreviveram ao que aconteceu acima, na superfície, que eles ficaram sem recursos, como se fosse uma projeção, algo semelhante como uma guerra, que eles começam a colocar que acontecerá isso no fim, sem recursos nenhum. Na mente então da criação, deste contexto, essas pessoas estão vivendo ali dentro. Ali dentro tem recursos. Nesse lugar existe trabalho para todo mundo. Existe uma estrutura. Foi desenvolvido um sistema para essas pessoas então poderem viver bem. Existem aqueles que são os mecânicos que fazem as coisas funcionarem, que fazem toda a estrutura girar, que produzem energia. Existem aqueles que são do judiciário, existem aqueles que são médicos da área da enfermagem, que cuidam dos doentes, que estão a todo momento cuidando dos remédios. E essa é a estrutura, esse é o sistema que eles desenvolveram. E nessa vida, a série mostra pessoas no automático. Muito semelhante como isso que eu acabei de mencionar, porque elas estão na sua rotina, elas estão dentro de um sistema, elas estão vivendo, cada uma nas suas funções, cada uma nas suas rotinas, sem qualquer tipo de expectativa para cumprir um grande propósito ou viver para algo mais importante do que simplesmente aquilo que eles estão fazendo naquele instante. É interessante então que isso acontece até o momento que uma mulher começa a observar alguns detalhes que os outros não percebiam. E ela começa a ver então que as coisas pareciam estar sendo levadas com base nas mentiras, que existiam algumas coisas que eles estavam afirmando que fora daquele espaço não eram verdade. E então ela toma uma decisão, que ela quer sair daquele lugar. Ela quer ir ao encontro dessa verdade. Ela quer saber mais, ela quer saber o que de fato está acontecendo no mundo, fora daquela rotina, daquele automático então que eles estavam desfrutando ali. Mas como sair? Ela só poderia sair se ela então contrariasse o sistema, e ela sim então seria considerada como traidora no meio deles. E ela segue nessa linha, porque ela quer a verdade, ela quer saber mais. E então ela é considerada traidora, é expulsa daquele lugar e tida como morta, por ela ter saído para um ambiente que é hostil e que não tem também recursos. O sistema não entendeu, porque alguém ia querer sair do conforto. Porque alguém ia querer sair dessa vida tão tranquila, que está indo tudo bem, dessa rotina que está funcionando. E as pessoas ali, elas querem apenas manter a mente dos outros debaixo então de todo esse controle, debaixo de toda essa mentira, como se não houvesse nada além daquilo que eles estavam vendo ali. O que nós podemos tirar de lição nesse breve resumo desta série, na atitude dessa mulher, é que muitos ainda estão vivendo sem a noção de responsabilidade que tem neste mundo, nas suas vidas. Muitas pessoas estão sem compreender de fato por que elas estão aqui, qual é o chamado que elas têm e como cumprir isso ao longo da rotina que estão desempenhando. Seja no ambiente doméstico, seja numa empresa, seja numa escola, onde estiver, vivem sem entender qual é o propósito para o qual elas estão aqui. E como é que o Senhor nos faz compreender o nosso chamado? A palavra vai nos ensinar nesta noite
que Deus nos faz enxergar a sua verdade. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 6, onde faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 13. Eu vou ler os versículos ímpares. Eu quero pedir à igreja que todos juntos leiam os pares, por favor. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar? Querido Deus, diante da Tua palavra, nós pedimos a Ti que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta noite. Mas neste trecho, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para podermos entender a Tua verdade e assim, a Deus, sair ainda mais edificados nesta noite da Tua casa, Senhor. Fala ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos mostre as verdades da Tua palavra e que elas preencham as lacunas que nós queremos preencher com os nossos pensamentos, com as ideologias que por vezes ouvimos, que a Tua verdade, ó Deus, venha fazer morada no nosso coração, enraizar para nós vivermos essa semana honrando ao Teu santo nome. Em nome de Cristo que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, a vida rotineira de Israel, ela estava então sendo direcionada por um rei que não estava em obediência ao Senhor. A história de Israel, segundo o livro dos Reis, capítulo 15, você pode ver então que Israel estava vindo em obediência a Jotão, estava vindo em obediência, mas quando chega a Acás ele muda a sua postura e ele se afasta do Senhor, faz o que é mal perante o Senhor e leva todo o povo junto com ele. Mas o que é interessante quando eu observo isso na história de Israel é ver como é que o povo reagia. Porque você não vê registros ao longo da postura dos reis de que o povo se revoltava com a desobediência dos seus reis. Você não vê registro no livro dos reis de um povo que estava temente ao Senhor, que estava em obediência, e de repente eles recebem um rei que desobedece, e esse povo simplesmente se submete.
Eles simplesmente passam a obedecer esse novo rei com todas as suas ordens, com toda a sua desobediência. A impressão que o texto traz para nós é que esse povo já não estava mais se importando com a vida com o Senhor, que eles não temiam de fato a Deus. E quando você olha a história do norte, quando a divisão acontece, você vê então que há a desobediência desde Jeroboão, porque todos eles se tornaram idólatras. E por esta idolatria, aí sim, o pesar da mão do Senhor e todo o tempo de exílio que Deus permitiu que o seu povo então passasse. É interessante de ver então como o povo do Senhor, nesse tempo, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo vendo Deus agraciar eles ainda viviam como se não tivessem consciência do que estava acontecendo. Não, agora trocou um rei, vamos então seguir em desobediência a esse rei. A impressão é essa, que eles não sabem o que eles têm que fazer para obedecer a Deus, para honrar então ao Senhor. É um sistema que foi criado em meio ao reinado de Acás, que leva eles para a idolatria, e eles simplesmente aceitam. Eles simplesmente se deixam levar e desonram a Deus ao longo de todo o reinado de Acás. E na sequência dos textos, segundo o livro dos Reis 16, 17, aí vem então o primeiro tempo do exílio, onde eles são levados juntamente com os assírios para longe, para um tempo de desolação, para um tempo onde o pesar da mão do Senhor então vem sobre eles. Até quando isso acontece, né? Como é que Deus trabalha então nesse momento? Levantando um homem, e levantando este homem para falar a este povo que está ainda debaixo do reinado de Acás sobre a verdade, para que eles possam entender qual é o caminho, o que eles devem fazer. Mas talvez em meio a esta observação de um povo que está vendo as coisas acontecerem e não mudam de postura, a pergunta então é: o que é capaz de convencer o coração de um pecador sobre o seu chamado? O que é capaz de mudar a mente de alguém para que ela deixe aquilo que ela está fazendo e ela passe então a se submeter de fato à vontade do Senhor? É mudar o rumo da história completamente. E a palavra do Senhor, ela nos ensina. É quando isso acontece, quando Deus nos faz enxergar a sua verdade, porque Ele nos leva ao reconhecimento. É o que começa a acontecer então no texto, através então do capítulo 6 de Isaías que nós observamos. Há uma narrativa aqui sobre a maneira como Deus está se revelando ao profeta Isaías. O Antigo Testamento traz algumas maneiras. Deus falava por profecias, Deus falava por sonhos e Deus falava por visões. Neste texto nós vemos então que ele está falando com Isaías através então de uma visão. E a visão não é algo simples de se ver ou de se vivenciar pela reação que Isaías tem quando ele vislumbra tudo aquilo. Porque ele está diante da sublime majestade de Deus. Ele está vendo então um alto trono onde Deus está sentado, e nesta cena que ele está enxergando, ele vê os serafins sobrevoando então a este trono. Então, imagine o quanto Isaías começa a ficar então maravilhado com toda a cena que ele está vendo. Mas em meio a esta cena, o texto traz para nós que esses serafins, então eles têm 6 asas cada um, e essas asas, 2 delas cobrem o rosto, 2 delas cobrem os pés, e 2 estão sendo usadas para que eles estejam sobrevoando aquele trono. Isso é uma cena que Isaías está vendo de humildade, cena de reconhecimento, cena onde os próprios serafins eles estão mostrando reverência perante o trono de Deus. Então o que nós temos aqui é alguém, um ser humano simples, com suas limitações, vendo os seres angelicais. Ele está vendo isso, está claro para ele, e ainda esses seres angelicais, eles estão cobrindo o seu rosto, eles estão cobrindo os seus pés, porque eles não suportam o brilho da glória de Deus que está perante eles. É como se nós estivéssemos na tentativa de ficar analisando o brilho do sol por muito tempo, e aquilo incomoda os nossos olhos. Nós não temos essa capacidade. Algo não da mesma proporção, mas na postura que eles estão tendo, eles estão tão ruins porque eles não suportam aquilo que eles estão vendo então neste instante. É a majestade do Senhor que está aqui diante de Isaías. E o que é que estes anjos, os serafins, declaram então perante o trono do Senhor? O texto então nos diz que eles estão repetindo no versículo 3: Santo, Santo, Santo
é o Senhor. Esta é a afirmação que você encontra também na primeira carta de Pedro, quando Pedro está levando os cristãos da dispersão à obediência ao Senhor. Ele recorda a eles sobre a santidade de Deus nessa mesma afirmação. Quando nós vemos então esta repetição no Antigo Testamento, é porque há uma ênfase, é algo que nós precisamos enfatizar, é algo importante de nós gravarmos aqui. É a mesma afirmação que você vai encontrar em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diante dos 4 seres que vão declarar a mesma coisa: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A visão então ela é clara. A visão é sobre a incomparável santidade do Senhor. Mas é preciso observar um detalhe aqui, porque nós estamos falando sobre a vivência de Isaías no Antigo Testamento, ainda debaixo da antiga aliança. E o que nós temos que lembrar então é que a maneira do Senhor se revelar a ele é através da visão. Deus está revelando a sua verdade a ele através dessa visão, de toda esta majestade que Isaías está vendo. A santidade de Deus é vista então nesse momento, com essa circunstância. Você pode observar e dizer assim: não, mas isso aqui é completamente diferente do que nós recebemos hoje, porque é o sobrenatural, né? É visão, são sonhos às vezes no Antigo Testamento. Mas quando você olha para o Novo Testamento, nós não tiramos o sobrenatural da revelação de Deus nas Escrituras. Por quê? Ele inspirou os homens, eles escreveram. Quando você lê as Escrituras, você então tem o vislumbre da verdade do Senhor, assim como Isaías estava tendo naquele instante. É a exposição da verdade diante dos nossos olhos. É exatamente o que acontece com os Gálatas, quando eles recebem a pregação do Evangelho. Paulo diz: quem é que veio convencer vocês sobre esta mentira, quando vocês já foram expostos sobre a verdade? Por ouvir apenas a pregação de Paulo, é como se eles tivessem visto Cristo crucificado. Quando nós lemos as Escrituras, este agir sobrenatural do Senhor acontece nas nossas vidas. É como que se esse vislumbre da visão de Isaías fosse possível estar claro então aos nossos olhos. E aí você entendeu hoje o quanto Deus é santo. Entender hoje que até os serafins cobrem o seu rosto, cobrem os seus pés perante o brilho da glória e da santidade do Senhor. Então Isaías está vendo tudo isso e ele reage. O texto mostra para nós então que ao ver a perfeita santidade de Deus, ele é levado a um exame de si mesmo. Mas não é um exame superficial. Alguém pode perguntar para você: quem é você? E você pode falar as coisas simples, óbvias, que estão sendo vistas por todos, mas não falar aquilo que está no coração. Não fazer um exame sincero e nem falar aquilo que realmente você pensa ou aquilo que você vive. Mas Isaías, ao se deparar com a santidade de Deus, ele faz um exame sincero do seu coração e então ele diz: ai de mim. O versículo de número 5 nos mostra como é que este homem está tremendo diante da majestade do Senhor que se revelou a ele nesta visão. E o texto mostra para nós que perante a verdadeira adoração, Deus se faz presente. Vejam então que no final do versículo de número versículo 5, o texto então diz, nas palavras de Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo em seguida, no final do versículo de número 6, versículo 4 ainda, atrás, ele diz então que as bases do limiar se moveram à voz dos serafins, e então a casa se encheu de fumaça. Era uma maneira que o Senhor então permitia para mostrar a sua presença naquele lugar. É um lugar de adoração, é um lugar onde há adoração sincera e Deus está ali se fazendo presente. Perante um homem humilde, que está afirmando a sua impureza. Ele sabe o quanto ele é falho. Seus lábios são impuros. Ele está no meio de um povo impuro. Tempo de Acás, idolatria, desobediência, onde eles estão caminhando então para este exílio. É aquela verdade que Salomão então nos diz em Eclesiastes 7:10, quando ele fala: não há um homem justo sequer sobre a terra, e que faça o bem e que não peque. Essa é a verdade que Isaías reconhece nesse instante. Ao se deparar com a santidade de Deus, ele faz um autoexame sincero de quem ele é,
e ele expõe isso diante do Senhor. Porque Deus nos faz enxergar a sua verdade para nos levar ao reconhecimento de quem nós somos. É muito importante, então, para que as pessoas possam entender o chamado que elas têm neste mundo, perante as suas diferentes rotinas, que elas saibam primeiro, então, quem elas são. Se nós tivermos pessoas que se dizem cristãs e que não entendem ainda quem elas são diante de Deus, elas não vão cumprir o seu chamado. Elas vão fazer a sua vontade. Elas vão se orgulhar do que elas vivem, da maneira como elas vivem, do que elas fazem e de tudo aquilo que elas estão conquistando, então, neste mundo. O que Isaías nos ensina nesse momento é que quando Deus se revela, nós, povo do Senhor, precisamos ouvir a revelação de Deus com temor e submissão. E é isso que vai fazer com que o nosso coração seja exposto ao brilho da glória de Deus, nesse sentido de que nós reconhecemos a verdade do Senhor neste texto, que é assim que o Senhor se revela a nós. Por mais que muitas pessoas possam dizer por aí que elas têm várias visões e aconteça isso ou aquilo, Deus deixou para nós muito clara a sua verdade, e esta verdade exposta aos nossos olhos, ela nos leva a entender o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos. Mas isso quando nós lemos as Escrituras, entendendo que Deus está falando conosco, que nós temos então a consciência de que nós estamos neste instante lendo a palavra daquele que criou todas as coisas. E isso gera temor ao nosso coração. Se nós mantivermos uma rotina onde nós, ainda que venhamos a nos debruçar nas Escrituras, mas ler a palavra do Senhor apenas como um livro qualquer, sem entender que essas palavras elas vêm de Deus ao nosso coração, não há temor, não há essa exposição da verdade, não há, portanto, o reconhecimento de quem nós somos, porque não vai ter exame nenhum. É preciso então entender a verdade do Senhor, crendo que Ele está falando conosco, assim como Isaías estava entendendo que aquela visão vinha de Deus. Meus irmãos, a vida rotineira, que todos nós temos, criamos, cada um na sua, ela não pode nos afastar de Deus, ela não pode nos levar a esquecer do Senhor. Se nós entendemos quem nós somos, nós voltamos cada vez mais a Deus, nos aprofundamos mais na verdade do Senhor, porque nós recobramos a consciência de que tudo que nós estamos fazendo na presença de Deus. Então tudo que fazemos é tempo de adoração. Está lavando louça? É tempo de adoração. Você está limpando a casa? É tempo de adoração. Você está estudando? É tempo de adoração. Você está no seu ambiente de trabalho? É lugar de adoração, de submissão e de honra a Deus. Não dá para nós entendermos que um cristão, ele vive no automático, como se ele não tivesse consciência do que ele está fazendo, como se as palavras que ele está dizendo, ele não soubesse da gravidade delas, ou as suas ações, ele não soubesse o risco que elas podem trazer. É uma vida consciente, porque a verdade foi revelada a nós nas Escrituras. Então, em qualquer lugar, no ambiente comum do lar, no ambiente de trabalho, nas ruas, no supermercado, para o cristão, esse lugar é um lugar de adoração. Se você tiver essa compreensão, os encontros que você vai ter a partir de agora, com qualquer pessoa que seja uma pessoa conhecida sua, alguém desconhecido, esses encontros serão completamente diferentes. Por quê? Porque você vai ter a consciência de que você está na presença de Deus, de que você está conversando com alguém, mas ainda assim você é um adorador. Você está ali servindo, honrando, está submisso à verdade que foi revelada nas Escrituras. Qualquer conversa, qualquer encontro, qualquer ação, ela vai vir então de você, um verdadeiro adorador, porque agora tem consciência dessa verdade e que está então diante do Deus Todo-Poderoso. A verdade nos faz reconhecer quem nós somos, porque nós entendemos quem Deus é. E esse é o grande impedimento para muitas pessoas. Não sei se você já percebeu isso. Entender quem elas são é o grande impedimento para muitas pessoas se aproximarem de Deus. Muitas pessoas falam isso. Quando elas entendem que elas são pecadoras,
quando elas entendem que elas têm vontades erradas, elas dizem assim: não, eu quero ficar perfeito primeiro para depois eu buscar Deus. Não sei se você já ouviu alguém falar, mas já ouvi várias pessoas falarem isso. Primeiro eu quero me corrigir para depois eu ir para a igreja, né? Porque o conceito é esse: ir à igreja é se submeter a Deus, né? A primeira questão que a pessoa liga. Mas ela tem esse conceito: eu preciso não ter mais esse pensamento, eu preciso não ter mais esse desejo, para então eu poder viver com Deus, servir ao Senhor, posso então honrar a Deus. E este conceito, esse entendimento é totalmente contrário à palavra de Deus. Isaías, ele entende que ele é pecador, lábios impuros. Ele está se colocando diante de Deus e está falando: agora, ai de mim, vou morrer aqui. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus nos faz enxergar a sua verdade, estabelecendo então a reconciliação. Ele não faz só você reconhecer quem você é, mas Ele faz você entender a reconciliação que acontece pelo poder dEle. O texto então nos mostra um serafim levando até o profeta uma brasa retirada deste altar santo, 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 que toca nos lábios de Isaías. E o texto imediatamente nos diz que esta brasa purifica os lábios deste homem e que agora os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante então o que está acontecendo e que nós precisamos ficar atentos com o que o texto diz. É uma ação de Deus em direção a Isaías. Isaías não tem condição nenhuma de se purificar sozinho. Isaías não tem condição de purificar os seus lábios se não for pela ação de Deus. E isso é graça. Esta é a verdade da graça que nos alcança por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo aos Romanos no capítulo 5, ele nos lembra que por meio desta certeza nós estamos firmes, ou seja, não existe esta verdade de que você vai cair da graça, como muitos dizem por aí. Ninguém cai da graça, por quê? Nós estamos firmados em Cristo. Ninguém perde salvação, porque foi Jesus quem conquistou a salvação por você. Isso é extremamente importante para a sua fé. Por quê? Porque a reconciliação já aconteceu e ninguém vai desfazer ela. Ou seja, se você está em Cristo, você vai continuar em Cristo. Mas a questão então é, você afirma ser crente, cristão, né? Você é um discípulo de Jesus, você já diz entender essa verdade, mas a questão é, no dia a dia, quanto que esta graça, ela está mudando as suas atitudes? Você entende que você é pecador, você entende que você foi salvo, mas quanto que isso está mudando você? Tudo está leve? Ou ainda parece que essa vida com Deus ela é pesada para você? Porque isso fala do conceito que você está carregando. Porque o mesmo texto então de Romanos, que Paulo começa falando sobre essa graça na qual nós estamos firmes, ele continua e chega no capítulo 8 para nos dizer que por esta graça na qual nós estamos firmes, nós então estamos sendo santificados. Isso é mudança de vida. Ou seja, não dá mais para continuar na mesma vida. Não dá mais para continuar com aquele peso que você carregava. Com a graça, agora as coisas se tornam leves. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Este relacionamento com Deus, onde Jesus diz: o meu fardo é leve. E nós precisamos entender isso para que a nossa vida em Cristo seja uma vida de alegria. Porque a reconciliação em Cristo, ela nos impulsiona até Deus e não nos afasta. Eu entender que eu sou pecador e que eu sou salvo por meio de Cristo Jesus, não faz com que eu deixe de viver com o Senhor, que eu busque mais, que eu vá à igreja. Muito pelo contrário. Ela me leva cada vez mais para perto de Deus em uma vida diferente. Claro que é um processo. Você pode estar agora se cobrando, falando: não, mas eu ainda não mudei isso ou aquilo. Mas lembre-se do que Paulo fala: a boa obra que começou em você vai ser completada por Deus até o dia de Cristo Jesus. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Cada vez que você debruça nas Escrituras, o Espírito Santo trabalha em você, molda seu coração e sua mente, e esse processo está acontecendo. Você nunca retrocedeu. Deus ainda está trabalhando na sua história, está trabalhando em você. Quanto mais você se esforça para aprender, mais isso vai acontecer. A santificação é um processo. Então,
Você cobrar a perfeição de você mesmo não é bíblico. A perfeição no seguinte conceito de que eu nunca mais vou ter pensamentos errados, que eu nunca vou ter qualquer tipo de impulso para fazer o mal, para falar algo errado. Isso não é bíblico, porque somos pecadores. O problema está quando você entende o caminho da reconciliação e você evita o caminho, porque você esquece do perdão que você recebe em Jesus. E aí está o problema. E é por isso que Paulo fala aos Coríntios: então por causa dessa graça nós vamos pecar mais? Ele diz: não, jamais. Se falhou, volte a Deus, através de Cristo Jesus, que é aquele então que morreu por nós e é o nosso intercessor. Vejam, irmãos, a consciência de vida em adoração nos faz buscar ao Senhor em todo o tempo. Por quê? Deus nos faz enxergar a sua verdade para estabelecer a reconciliação. É o que está acontecendo com Isaías. E é maravilhoso você poder entender que quando nós somos reconciliados com Deus, nós agora temos clareza do que Deus está falando. Já percebeu isso? Porque o que o texto nos mostra, Isaías não ouve a voz de Deus até esse instante. E a partir desse momento ele começa a ouvir o questionamento: quem nós vamos enviar? É Deus falando. Alguém que foi perdoado, que foi purificado, agora consegue ouvir a voz do Senhor com mais clareza. E então, numa ação do próprio Deus no coração deste homem, no texto, versículo de número 8, Isaías então responde: envia-me a mim. E imediatamente Isaías renuncia a tudo o que ele está fazendo para ele se dispor em serviço a Deus. E aqui que nós precisamos pensar com muita sinceridade: quanto você está disposto a renunciar para Cristo? Quanto do seu tempo você está renunciando para você lembrar que você está em adoração, para você lembrar que você está em serviço, que você está vivendo diante do Criador, do Todo-Poderoso? Porque é isso que Isaías passa a entender nesse momento. Porque ele até então estava no meio de um povo de impuros lábios, vivendo no meio da idolatria. Mas a partir desse momento, a vida deste homem então, ela muda. O que nós entendemos com isso? Que quando o encontro com o Senhor ele é verdadeiro, as mudanças elas surgem. Os frutos eles são muito semelhantes ao fruto que aconteceu então com a mulher samaritana. É de devoção, é de submissão, é de alegria para servir. Você se lembra quando Paulo então se encontrou com Cristo, que ele ainda estava perseguindo-os do caminho? Quando ele ouve a voz de Jesus, a partir daquele momento ele reconhece quem está falando com ele e ele muda. Por quê? Ele vai até Ananias e em seguida ele começa a falar sobre este evangelho que transformou a sua vida. Cristo salva. Esse é o encontro verdadeiro com Jesus. Traz frutos reais, são muito semelhantes, mas são reais, de uma pessoa que está em devoção, uma pessoa que está disposta, uma pessoa que está alegre para servir ao Senhor. É obediência imediata. Isaías está tomando consciência do seu chamado para anunciar a verdade para Israel. E anunciar a verdade é uma tarefa muito complexa, porque ele está prestes para falar às pessoas aquilo que elas não querem ouvir. Ele está prestes a falar para aquele povo que vem juízo sobre eles. Isaías então tem para falar para eles: olha, o coração de vocês vai ficar endurecido, os ouvidos de vocês vão ficar fechados, os olhos de vocês vão ficar fechados, até que a desolação venha. Essa não é uma verdade fácil de se dizer, mas Isaías está totalmente submisso à vontade do Senhor, disposto a obedecer, disposto então a falar, porque ele já reconheceu a majestade do Senhor, já entendeu a reconciliação através do ato do Senhor ao tocar nos seus lábios. Então ele vive para Deus, ele quer honrar ao Senhor. Não há rejeição no coração deste homem, apesar da tarefa ser difícil, apesar da complexidade que Deus está colocando agora nas mãos dele. O exílio está próximo de Israel.
Quando você lê o texto, como eu já mencionei, segundo livro dos Reis, capítulo 15, você vê a história de Acaz começando. 16, 17, pronto, chega o exílio da Síria. E eles são desolados. O povo do norte é totalmente destruído. Sobram poucos que vão então para o sul e continuam adorando ao Senhor. E é exatamente isso que Deus ordena que Isaías então fale para ele, para este povo. Quando nós renunciamos às nossas vontades, não existe opção de discurso, senão falar sobre o reino, viver o reino, falar sobre os planos de Deus, viver a verdade dos planos de Deus e mostrar para as pessoas que nós nos alegramos por saber isso, que nós nos alegramos por poder contar isso para as outras pessoas. Ainda que Israel então permanecesse desolada, o texto encerra trazendo esperança. Ele então diz: como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Do tronco de Israel, a santa semente ainda iria brotar para trazer de novo a esperança a esse povo. O propósito de todo ser criado é glorificar a Deus, é de se alegrar no Senhor para todo sempre. A santa semente que está sendo dita é Cristo Jesus. E ela deve ser sempre anunciada às pessoas que nós nos encontramos, a todas as nações. A pergunta que nós fizemos nessa noite então é: como é que o Senhor nos faz compreender o nosso chamado? Como é que Deus está fazendo você compreender o seu chamado neste mundo? Nos revelando a verdade. Quando Ele revela a verdade sobre Ele, nós reconhecemos quem nós somos. Nós entendemos que nós somos pequenos, que somos falhos, mas que a partir disso nós aprendemos sobre a reconciliação e nós tomamos uma postura diante do Senhor de renúncia. A partir do momento que eu me deparo com a verdade das Escrituras. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, seja o atendente do mercado, seja um médico durante uma cirurgia, um professor em sala de aula, nós somos todos embaixadores do reino de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos pensar o que nós vamos fazer a partir deste momento. Que você possa ler as Escrituras com temor. Pare de ler como um livro qualquer. É Deus falando ao seu coração. Então leia com temor, com tremor, porque o Deus Todo-Poderoso está falando com você. Esse é o privilégio que nós temos, através da fé em Cristo, de ter o Espírito do Senhor em nós, porque assim o próprio Deus está trabalhando em nós, nos construindo a mente de Cristo em nós, para nós podermos viver para Ele em todos os momentos. Então, não tenha medo de Deus, se aproxime dEle, porque Ele já abriu o caminho para você então se aproximar, mas vá com temor consciente de que aquele que fala ao seu coração é aquele que te resgatou pela cruz. Ele está te direcionando, está te exortando, porque Ele te ama. Não tema ao Senhor, não tema a voz de Deus, mas ouça com clareza aquilo que Deus está te chamando para fazer, para viver, a maneira como Deus está te direcionando, para abandonar aquilo que você está vivendo. Deus está sendo claro com você, porque Ele te ama, porque Ele te resgatou na cruz, senão você não entenderia, senão você permaneceria como Israel, os ouvidos fechados, olhos fechados, mente cauterizada. Olha ao seu redor. Observe quantas pessoas estão passando por você todos os dias. Na sua rotina, quantas pessoas Deus está colocando para que você seja o atalaia, aquele que vai anunciar as boas novas, que vai levar a mensagem do Rei, aquele que vai falar sobre a verdade, aquele que vai compartilhar a vida do Evangelho. Sejam desconhecidos ou conhecidos, Deus está levando você até essas pessoas. Isso é um privilégio. E por isso seja portador da mensagem de reconciliação. Mostre a graça para as pessoas. A nossa geração, ela está cheia de fardos. Você já observou como é que as igrejas estão se comportando por aí para com aqueles que se dizem fiéis a eles? Estão colocando fardo.
As pessoas não aguentam mais. Elas querem a leveza da graça. E só aqueles que conhecem a verdade podem levar essa verdade para eles. Tire a religiosidade das pessoas, anunciando para eles o que Jesus veio oferecer. Como é que eles podem ser salvos? O que é a vida com Deus? Como é que eles se santificam? Mostre essa verdade na sua vida. E assim você vai ver as pessoas mudando até o semblante delas, que não vão estar mais cansadas, vão estar aliviadas, porque entenderam que a esperança, ela é bela, pelo Evangelho da graça. Que Deus assim nos abençoe nessa semana, para nós podermos viver para Ele, servir a Ele em toda e qualquer circunstância. Quero convidar